Vamos lá então, senhores e senhoritas, mais uma aula de matemática, parte número 3. Bora lá! Não, machucou. Eu falei que eu ia cair! Perfeito. Professor, na operação de divisão. Bom, se na operação de multiplicação nós repetimos a base e somamos os expoentes, na operação de divisão eu vou repetir a base e vou fazer o que com os expoentes? Eu vou subtrair. Então, primeira parte, faça a operação que ele está indicando. Ó. 12 divididos por 4, ou seja, com os coeficientes, 12 divididos por 4 é 3, né? Vezes a potência de base 10. Só que agora o que eu vou fazer? Repete a base, repetir a minha base 10 e vou subtrair os meus expoentes. Ó. 8 menos 6, 2. Então é 3 vezes 10 ao quadrado. As operações de multiplicação e divisão em notação científica são muito mais rápidas do que a operação de soma e subtração. Porque na operação de soma e subtração você tem que fazer a transformação. Aqui não precisa. Essa é a dica boa, tá? Ah, professor, e se eu tiver mais expoentes? E mais valores? E multiplicação e divisão ao mesmo tempo? Mesma coisa. Reparem que nesse exemplo número 3, ó, eu não tenho parênteses separando qual operação vai ser feita antes. Como nas ordens de operações matemáticas, a multiplicação e a divisão, elas vêm ao mesmo tempo, então tanto faz aqui se você operar primeiro a multiplicação entre esses dois valores e o resultado operar a divisão. Ou se você operar a divisão entre esses dois valores e depois operar a multiplicação. O resultado vai ser o mesmo, tá? Vamos lá então. Então eu vou operar aqui para vocês, ó, primeiro a multiplicação e depois a divisão, na ordem que estão aparecendo as operações. 1,02 vezes 10 a sexta já está em notação, vezes 3,5 vezes 10 a menos 3, que também está em notação. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 1,02 e multiplicar por 3,5. Se a gente fizer esse cálculo, vai resultar para a gente 3,57 vezes 10. Opa, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, eu vou somar os meus expoentes. Quanto que é 6 mais menos 3? Ou seja, 6 menos 3. 6 menos 3 é o próprio 3. Ó. Então, somei os meus expoentes. Né? Eu somei o 6 com o menos 3. Né? Então, colocou lá 3 em cima do expoente. Divididos, vou repetir o meu valor, 2,2 vezes 10 ao quadrado. Agora, como é uma divisão, eu vou pegar o 3,57 e vou dividir por 2,2. Se você fizer essa operação, vai te resultar aproximadamente, olha só o sinal aqui, ó. Eu acho que eu já expliquei esse sinal para vocês em sala, mas repetindo lá, então, o sinal. Ó. Quando eu tenho igual e um tio em cima, significa na matemática aproximadamente. Por que isso? Porque ele vai ter várias casas decimais aqui. Tá? Vai ter muitas casas decimais. Então eu só vou estimar nas duas primeiras casas decimais. Ah, professor, mas você não tinha dito que a gente deve mostrar todos os valores na frente da potência de base? Sim, só que como são muitas casas decimais, então não tem problema se você colocar essa anotação na matemática, tá? Ó, igual com o tio em cima, ele está aproximando o valor dessa divisão, que é 1,62 em duas casas decimais, vezes 10. Como uma divisão, vou repetir a minha potência de base 10 e vou subtrair os meus expoentes. 3 menos 2, 1. 1,62 vezes 10 na 1. Essa é a operação de divisão e multiplicação ao mesmo tempo. Conseguiram entender? Beleza. Muito bem. Seguindo com o conteúdo, então, chegamos agora às raízes, ao conteúdo de raiz que vocês acompanham comigo lá na página 121 da sua apostila. Bom, raiz é um conteúdo que vocês vêm tendo desde o seu sexto ano, né? Sexto, sétimo, vocês vêm acompanhando as raízes aí.
Então essa parte aqui, para a gente finalizar essa primeira apostila, vai ser bem rápida e bem tranquila, porque é um conteúdo que vocês já viram no sexto e sétimo. Então eu vou passar aqui de forma bem rápida, tá? Mas vou abordar as principais partes dela aqui, relembrar, né? No caso que vocês já sabem. Bom, gente, a raiz, temos esse símbolo, né? Mundial e universal para a raiz. E nesse símbolo de raiz tem duas coisas muito importantes. Primeira delas, que é o nosso índice, ou seja, vai aparecer um determinado valor aqui, ó, quando a raiz é cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava e assim por diante. E também, quando não aparece nenhum valor, nós temos a nossa raiz quadrada, raiz convencional. O que está dentro da raiz, nós chamamos na matemática de radicando, tá? Isso eu sei que vocês sabem, mas só para a gente relembrar um pouquinho lá. Então, essa é a nossa raiz na matemática. Beleza, vamos lá então. Já vou direto para exercícios, porque a gente já sabe a definição já de raiz, tá? Então lá, primeiro, raiz, como que a gente lê? Raiz quadrada de 36. Quando não aparece o número, nós temos o número 2. Bom, qual é a definição de raiz? Que número vezes ele mesmo, a quantidade de vezes do índice da raiz é igual ao radicando. Essa é a definição de raiz. Como aqui é quadrado, é um número 2, então que número vezes ele mesmo duas vezes dá 36? Ou seja, é o próprio 6. Porque 6 vezes 6 ou 6 ao quadrado resulta em 36. Repare que a raiz é exatamente o inverso da operação de potência. Ó. Então, ó, 6 ao quadrado é igual ao número dentro da raiz. Perfeito, finalizou. Outro exemplo, raiz de 64. Que número vezes ele mesmo, duas vezes índice da raiz, dá 64. Ou seja, que número elevado ao quadrado dá 64? 8. 8 vezes 8 ou 8 ao quadrado, 64. Número 3, repare que agora mudou o índice. Agora é uma raiz cúbica. Então, que número vezes ele mesmo? 3 vezes dá um número dentro da raiz, ou seja, dá o radicando. É o 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Porque 2 elevado ao cubo, ou seja, ao número 3, resulta o radicando dentro da raiz, que é o 8. Exercício número 4. Que número elevado ao cubo, ou seja, que número vezes ele mesmo, 3 vezes dá 64? É o número 4. Ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E a mesma coisa se a gente tivesse, por exemplo, raiz cúbica de 125. Que número vezes ele mesmo, 3 vezes, ou seja, que número elevado ao cubo resulta o 125? É o 5, né? 5 elevado ao cubo, 125. Por exemplo, se a gente tivesse agora um raiz quarta, então agora o nosso índice da raiz é 4. Que número que elevado à quarta potência, ou seja, que número vezes ele mesmo, 4 vezes dá 81? Não é 9, porque 9 é vezes ele mesmo duas vezes, então seria a raiz quadrada de 81 que dá 9. Agora a raiz quarta de 81 dá exatamente o número 3, ó. Perfeito, deu exatamente o número 3. Gente, ficamos por aqui agora. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.